Estamos aqui na plataforma da Salvar Saúde, dando continuidade à nossa capacitação em sala de vacina, beleza? Bom, já falamos então da importância da vacina, o que é a vacina, falamos um pouco sobre imunologia, rede frio, a logística da distribuição, sala de vacina, o que deve ser, o que deve ser contemplado, falamos da carteirinha de vacinação, o que deve ser anotado, isso tudo vocês estão acompanhando no polígrafo, tá? Bom, então aqui a gente vai dar uma continuidade ainda no assunto anterior, mas a gente vai se deter basicamente, né, as principais doenças, falar um pouquinho de cada doença. Não vou me deter nas doenças, porque ela está totalmente discriminada no teu polígrafo. E a gente vai entrar então no calendário vacinal, beleza? Professora, essa questão do calendário vacinal, ela é engessada? Não. Cada situação, como eu falei para vocês anteriormente, cada situação é uma situação, tá? Ah, mas ele fez a febre amarela, ele vai poder fazer a tríplice viral junto? Não, não pode, né? Tem vacinas que podem fazer juntos ou só vão fazer separados e o intervalo mínimo é de 30 dias. Todas essas especificações vocês vão encontrar na apostila, tá? Aqui eu vou dar um geralzão assim sobre as doenças e o calendário vacinal básico, ok? Vamos lá. Acho que eu pulei aqui, muito bem. Ainda a gente complementando a informação do vídeo anterior, cuidados básicos com os equipamentos de refrigeração, então. Advertir com adesivo de identificação, vacina, não desligue, tá? Então não pode, aquela tomada não pode ser desligada sobre, pode, mas vou fazer uma faxina, não importa. Não pode desligar, tá? Então tem que ser colocado esse adesivo de vacinação não, tem que ser colocado esse adesivo, então, informando vacinas, não desligue. E uso exclusivo, tá? Não deve ter comida, nem material biológico, nada. Câmara refrigerada, a geladeira, ela é específica para vacinação, tá? Então não vai armazenar nos refrigeradores produtos que não sejam de acordo com o Programa Nacional de Imunização, tá? Então ela vai ter que, se for a geladeira, ainda se vocês estiverem utilizando lá na unidade de vocês a geladeira, ela deve ter aquele porta-talheres perfurado, tá? Se vocês estiverem então usando a bandeja do tipo, se vocês estiverem lá na unidade de vocês, utilizando a geladeira, dentro dessa geladeira, para armazenar as vacinas, devem constar uma bandeja do tipo porta-talheres, ok? Que devem ser perfurados. E armazenamento de das bobinas de gelo reutilizáveis, tá? Então, vocês vão encher ele apenas com 80% da capacidade, porque depois congela e pode expandir. Não vai substituir nem completar o conteúdo interno das bobinas, nunca utilizar água com sal nem outra substância, eu não sei por que fazem isso, não pode, tá? Evita o manuseio do termostato, vai utilizar o termostato só quando recomendado e quando necessário. Vai descartar as bobinas quando danificadas ou com pouco volume ou com prazo de validade expirado. E não armazenar no mesmo equipamento imunobiológicos e bobinas de gelos reutilizáveis, tá? Tá? Então vai fazer o de gelo, a limpeza da geladeira ou freezer a cada 15 dias, quando a camada de gelo atingir mais de meio centímetro. Vai realizar diariamente a leitura da temperatura no início e no final de cada jornada, assim como no início da tarde também. E vai anotar corretamente com atenção a temperatura do mapa de registro diário. Galerinha do bem, nós temos aqui falhas. Falhas podem acontecer, sim, falhas podem acontecer. Nós temos falhas pessoais, falhas técnicas e institucionais, tá? As falhas pessoais podem ser por negligência, imperícia e imprudência, tá? Tanto pode ser por você saber como tem que fazer e não fazer adequado, não tomar as devidas providências e não ter atenção naquilo que você está fazendo, tá? Então isso vai incorrer de negligência, imperícia e imprudência. Nós temos falhas institucionais e nós temos as falhas técnicas também, tá? Tudo especificadinho lá no teu polígrafo. Aqui, então, como é que a gente vai fazer a organização correta das bobinas de gelo reutilizável? A gente vai retirar as bobinas do freezer, que estão armazenadas em 25 a 15 graus negativo, coloca ela sobre uma superfície até desaparecer a névoa, que a gente fala, deixa ela suar. Vai secar essa bobina, tá? E aí vai colocar dentro da caixa, colocando nas laterais e no fundo, e aí sim disponibilizando, colocando sobre essa bobina o material imunobiológico, tá? Então, coloca as bobinas de gelos reutilizáveis no fundo da caixa,
depois nas paredes e depois no centro. Bom, procedimentos ao receber caixa de vacinas. Pessoal, o recebimento das vacinas vai depender muito da rotina de cada município, tá? Então, vocês podem receber semanalmente, vocês podem receber 2 vezes por semana, enfim, vai depender da demanda de vocês e da organização do município. Quando vocês receberem um imunobiológico, obrigatoriamente, então, normalmente vem em via dupla, né? Então, ali tem que constar a data do recebimento, tu vai colocar a data do recebimento, a hora do recebimento, da onde veio, tá? A temperatura de recebimento, então ela vai abrir a caixa, você vai verificar a temperatura, o tipo de vacina tem que ser identificado, o laboratório do produtor, a apresentação, se é monodose, se é multidose, o número de doses, tá? O lote, o prazo de validade e a assinatura do responsável pelo recebimento das vacinas, beleza? Foi. Bom, amores, a dúvida mais frequente, como é que eu guardo os imunos biológicos dentro da geladeira, tá? Então aqui eu peguei um desenho esquematizado aqui de uma geladeira antiga ainda, as bobinas no congelador e garrafas cheias de água aqui embaixo. Normalmente algumas pessoas colocam corante nessas águas até para identificar que essas águas não devem ser consumidas sob hipótese alguma. Por que eu coloco essas garrafas de água aqui embaixo? Para que caso haja oscilação da temperatura, queda de temperatura, essas garrafas de água aqui gelado ajudam a manter a temperatura da geladeira, tá? As bobinas aqui em cima, tá? Então, em posição vertical, tá? Vacinas que podem ser submetidas a temperaturas negativas, ou seja, todas aquelas vacinas que podem sofrer o congelamento, elas serão colocadas, então, né, na primeira prateleira. Então, que é a febre amarela, a polioral, a tríplice viral e diluentes específicos. Logo abaixo, a gente vai colocar vacinas que não podem ser submetidas a temperaturas negativas. Então, aqui nessa segunda parte, aqui vocês vão colocar BCG, DTP, a hepatite B, antirrábica humana e diluentes específicos correspondentes a essas vacinas, tá? E abaixo aqui vocês podem então colocar os estoques de soros e vacinas e diluentes e imunoglobulinas aqui nessa terceira prateleira. E embaixo, como eu já tinha falado anteriormente, vai os litros com as águas para depois, caso haja a queda da energia, manter essa temperatura da geladeira. Então aqui as virais, né, as bacterianas e demais vacinas e o armazenamento dos imunobiológicos na terceira, ok? Bobinas em cima, garrafa de água embaixo e essa deve ser a disposição dos materiais dos imunobiológicos no refrigerador, certo? Amores, aqui nós temos as doenças, né, que são imunopreveníveis. Todas essas doenças aqui, elas são preveníveis por vacina. Sintomas, contágio e tratamento, vocês vão encontrar na apostila. Então, eu tenho a catapora, eu tenho a cachumba, coqueluche, difteria, doença meningocócica, a pneumocócica, febre amarela. Catapora é a famosa varicela, né? A varicela das crianças, então a gente chama de catapora. São aquelas bolinhas que aparecem na criança, que são as papulazinhas, depois elas viram vesículas, então a catapora. A catapora é aquela doença viral, né, que vai acometer a criança, que dá aquelas lesões de pele. Inicialmente elas se tornam pontinhos vermelhinhos, né, que são como se fosse uma purpurazinha. Depois ela se transforma em vesícula, ela se transforma em pústula e ela vai se tornar uma crosta, ok? Aí a gente vai ter a cachumba, que é a inflamação da parótida, então a cachumba ela é má, a parotidite também é viral. Eu tenho a coqueluche é aquela doença que dá nas crianças, que a criança ela tosse compulsivamente. Então, quando tem uma criança com coqueluche numa unidade de internação, a gente consegue escutar lá do início do corredor. Ela tosse compulsivamente sem parar, então ela tem essas crises, né? E ela pode comprometer, inclusive, a ventilação da criança, a alimentação e por demais. Inclusive, esta doença que é a coqueluche, que é a pertussis, né, que a bactéria dela é pertussis, ela já pode ser combatida já na gestação.
A primeira vacina que essa criança recebe contra a coqueluche é dentro do ventre da mãe. Porque a mãe, quando ela está grávida, a gente vai indicar que ela tome a DTPA, difteria, tétano, pertussis acelular. E esse componente da pertussis acelular, ele já vai, essa imunidade da mãe já vai passar para a criança e essa criança ela já nasce com uma imunidade em relação ao coqueluche, tá? Então é importante que vocês orientem a mãe durante a gestação a realizar a vacina da DTPA, tá bom? Difteria é aquela doença que dá aquelas placas membranosas na garganta, que ela é a famosa, que dá aquele famoso pescoço taurino, né? E essa placa membranosa, ela pode ser tão espessa que ela pode, inclusive, levar à asfixia mecânica desse indivíduo, tá? Também é uma doença imunoprevenível, tá? As meningites, pneumonias, a febre amarela. O que mais? A gente tem a gripe, né? Então, todo ano nós temos uma vacina nova da gripe, porque é para aquele público específico, também está na apostila, né? Nós temos a hemófilo-influenza, também do tipo B, tá? Nós temos a hepatite A, a hepatite B, o HPV. E o HPV é interessante pelo seguinte, é a vacina que pode prevenir o câncer de colo na mulher. O que se sabe é que atualmente muitas mulheres morrem em decorrência do câncer de colo. Então nós temos uma vacina agora, tá? Que ela pode combater, ela combate o câncer de colo. Então nós solicitamos muito que as mães façam essa adesão, né? O que a gente observou na época da vacinação? Nós fomos até as escolas, nós ministramos essa primeira dose do HPV com as autorizações das mães e o que a gente não observou, infelizmente? Que essas mães não retornavam com essas crianças na unidade de saúde para fazer a segunda dose, né? E isso nos assusta, nos preocupa um pouco, né? A falta de adesão, de comprometimento dos pais em relação às doenças que podem ser prevenidas por vacinação. Então, a falta de adesão à vacina que vai prevenir doenças que podem, inclusive, com certeza levar à morte, como é o caso do HPV, que pode vir a originar o câncer de colo, tá? E a poliomielite. A poliomielite foi o grande vilão, eu acredito ali dos anos 60, 50, não sei, posso estar falando bobagem, porque a poliomielite, ela era muito repentina, né? As crianças começavam a chorar em determinado momento e no dia seguinte elas já apareciam com aquela paralisia flácida. A poliomielite, então, é um vírus que ele tem uma predileção para o sistema nervoso central e essa criança, ela perde a parte motora, porém ela não perde a sensibilidade, né? E ela pode acontecer de maneira diferenciada em ambos os membros, né? Então, ela pode atingir membros superiores e membros inferiores, ela pode, inclusive, afetar a parte ventilatória, afetar o diafragma e comprometer a ventilação. Levou muitas crianças à morte. Então, depois que houve o advento da vacinação, a gente conseguiu erradicar. Só que se continuar havendo esses movimentos anti-vacinas, esse é um tipo de doença que pode voltar, né? Está nas nossas mãos, a decisão é nossa, né? Então, vamos pesquisar mais, vamos entender mais. Vamos atrás de informações comprovadas, científicas, de profissionais da área da saúde, porque o que a gente observa? Muitas pessoas, às vezes, são influenciadas por opiniões de pessoas, de profissionais que não são da área da saúde, pessoas que não têm o menor conhecimento, né? Então, assim, não nos nivelemos pela vala rasa, busquemos a informação. Não vamos prejudicar os nossos filhos por uma ignorância nossa ou por um achômetro de uma pessoa que não é da área da saúde, ok? Fica esse apelo aqui para vocês, por favor. Nós temos também a rotavírus, rubéola, sarampo, o tétano, a tuberculose. Nós temos várias doenças que são imunopreveníveis, tá? Todas estão devidamente explicadas na apostila de vocês, tá? Tanto sintomas, contágio